Irmãos queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero desde já agradecer ao convite que nos foi feito para estar com os irmãos esse dia e poder prestigiar o aniversário de Getsemane. Que Deus continue abençoando ricamente a vida dos meninos e das meninas aí, usando-os como instrumento do Senhor para conduzir a igreja no seu louvor, no louvor do Senhor, na adoração ao Senhor. Nós temos a necessidade urgente de grupos comprometidos com uma só coisa: comprometidos com a glória de Deus, comprometidos em glorificar ao Senhor. Grupos surgem, bandas surgem todos os dias, e com a mesma rapidez com que surgem, elas somem, elas desaparecem. Talvez porque muitos desses ainda não entenderam que a motivação principal de tudo que nós fazemos para o Senhor tem que ser a glória do Senhor. Paulo, escrevendo nos Coríntios, diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês em nome de Jesus. Eu quero agradecer de todo o meu coração ao presbítero Evandro e a sua esposa Vanderlange, que nos hospedaram no dia de hoje em sua casa, na tarde de hoje. Tive a oportunidade de saborear um suco de um bucajá, eu conheço, mas o suco eu ainda não tinha tomado. É extraordinário, é maravilhoso, eu recomendo, viu? Muito bom. E eu quero agradecer pela hospedagem, pela recepção carinhosa, amorosa, não somente dele ou deles, mas de suas filhas também, dos genros. Que Deus abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus. Louvar a Deus pela vida do pastor Eudes Lopes, que pela manhã fez referência ao fato de que nós fizemos a prova juntos, fomos provisionados juntos, fomos ordenados juntos. A única diferença entre nós é a idade. Eu dizia ali em off, a diferença é só essa. Até a nota é igual, mas a gente 9 para 5. Não foi fila, nada disso, viu? Ele estava lá no cadeiro, eu estava no meu. A questão é que a gente se esforçou bastante, estudou, e Deus abençoou e deu tudo certo, graças a Deus. Mas eu quero louvar a Deus nessa noite pela vida do pastor Eudes. Quando eu fui indicado para concorrer, se é que eu posso dizer assim, ao pastorado de Macaparana, ele era o presidente dali nessa época. E eu estava com convite para uma outra igreja, E ele, com muito discernimento do Senhor, ligou para mim e disse: cara, não é aquela. Você tem um perfil de Macaparana. Macaparana precisa de um pastor como você. Você não é a pessoa indicada para outra igreja, que eu não vou dar o nome aqui, por uma questão ética. E eu louvo a Deus pelo discernimento dele, porque de fato Deus me queria era em Macaparana. Tanto é que vai fazer 10 anos que eu estou lá, Já estou no meu 3º mandato. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pela percepção dele, pelo discernimento dele, por Deus o ter usado para me direcionar com sabedoria nesse aspecto. E não somente nesse. Eu lembro que quando eu fui eleito e assumi a igreja, ele também ligou para nós e conversou conosco a respeito da necessidade de nós colocarmos em dia a situação financeira da igreja, porque a igreja não estava sendo fiel com a aliança, não estava sendo fiel à aliança na época. E eu lembro de uma colocação dele: ele disse: Severino Carlos, converse com a liderança da igreja, mostre para a igreja a necessidade dela voltar a ser fiel à devolução daquilo que pertence à aliança, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar as finanças de vocês, Deus vai honrar porque Deus é fiel. E não é que aconteceu exatamente assim? Nós fizemos exatamente como ele nos orientou, e Deus tem abençoado, e nesses 10 anos nós não temos tido nenhuma dificuldade. Deus tem abençoado ricamente aquela igreja, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Eudes, porque nos 2 episódios nós recebemos da parte do Senhor essa orientação através da vida do seu filho. Então, pastor, que Deus o abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, foi cantado nessa noite um hino não recordo o nome da cantora agora, quando ela diz assim: não tenho todas as respostas, mas uma coisa sei, por toda minha vida te adorarei. Eis-me.
Eu queria pensar com os irmãos nesta noite sobre como adorar na adversidade. Porque adorar, quando as coisas vão bem, quando tudo está correndo às mil maravilhas, como nós rapidamente frisamos pela manhã, não é tão difícil. É fácil. Difícil é adorar quando as circunstâncias são adversas, quando tudo está militando contra você, quando parece que de repente Deus voltou as costas para você, não é? E escolheu você, né? E elegeu você para saco de pancadas, e você não sabe por quê. Sabe, e você investiga, e você perscruta, e você sonda, e você não consegue entender os motivos, as razões, por que aquilo está acontecendo com você. E mesmo assim, você não deixa de adorar. Você continua adorando, você continua louvando o nome do Senhor. Eu quero pensar em Jó nessa noite, como exemplo de alguém que adora mesmo na adversidade. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Sua Bíblia, livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1 também, do versículo 1 ao versículo 12. Como nós vamos comentar o restante, então nós vamos ler só esses primeiros dois parágrafos. Sentados mesmo como estamos, diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Era riquíssimo. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Deus aqui provoca, né? De certa forma, Satanás. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Essa é a acusação. Acaso não cercaste com sebe, uma espécie de cerca viva, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, Jó é a prova viva de 2 fatos, de 2 verdades que são ignorados e ignoradas, especialmente por aqueles que são adeptos dessa chamada teologia da prosperidade, que tantos males, tantos malefícios tem causado a igreja do Senhor nos últimos anos.
A primeira verdade é a de que o íntegro, o reto, o justo, ele também sofre. Quem foi que disse que se você fizer tudo certinho, se você fizer tudo correto, se você fizer tudo que agrada a Deus, você não passa por lutas e sofrimento? Quem foi que disse isso? Quem foi que disse que se eu obedecer a Deus fielmente, Deus vai sempre me poupar? E nada de ruim vai acontecer comigo. Eu nunca vou passar por aflições, tribulações ou sofrimento. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? O próprio Jesus Cristo declara que no mundo passareis por aflições. E a segunda verdade é a verdade de que nem sempre esse sofrimento é causado por pecado. Porque um dos grandes problemas da teologia da prosperidade é insinuar que se você está sofrendo, se você está vivenciando uma crise na sua vida, seja ela de que natureza for, financeira, ou na sua vida profissional, em qualquer outra área, é porque você está em pecado. Mas esse não era o caso de Jó. Jó não havia pecado. Ele não havia cometido alguma transgressão, algum delito grave, alguma coisa séria, que exigisse de Deus e que Deus intervisse de maneira tão contundente, tão firme, né, na vida de Jó. Absolutamente. A descrição que nós temos de Jó é uma descrição de causar inveja a qualquer um. O texto sagrado diz, inicialmente o editor do texto, o autor do livro, que provavelmente foi Moisés, inicia dizendo que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse homem, diz ele, era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Era um homem com qualidades excepcionais. Era um homem comprometido em viver uma vida para a glória de Deus. E que levava isso para toda a sua casa, para toda a sua família. Era um homem que se preocupava não somente com a sua própria espiritualidade, mas com a espiritualidade da sua família também. Criou seus filhos direitinho, no caminho do Senhor, ensinou-eles desde criança, desde pequenos, a temerem a Deus e amarem uns aos outros. Tanto é que quando um aniversariava, convidava os outros para participar da festa, era aquela alegria. E Jó se preocupava tanto com a questão espiritual, que quando terminava o turno dos banquetes, né, o aniversário de todo mundo, ele reunia todo mundo e fazia aquela consagração, porque havia no coração de Jó aquela preocupação. Quem sabe lá no seu coração, um dos meus filhos não tenha pecado contra o Senhor, não tenha blasfemado contra Deus. E o próprio Deus vai testificar, não somente o autor do livro, que provavelmente foi Moisés, como eu disse, mas o próprio Deus vai testificar, vai provocar o diabo, vai dizer: de onde você vem? Satanás vai dizer: de rodear a terra e passear por ela, procurando alguma vítima, alguém a quem possa atacar. E o Senhor vira para o diabo e diz: viste o meu servo Jó? Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E é exatamente nesse momento que Satanás levanta a tese de que Jó só adorava a Deus, de que Jó só era fiel a Deus por conta das bênçãos que Deus havia lhe concedido e por conta da forma como Deus o tratava. Em outras palavras, o que Satanás estava querendo insinuar e sugerir era que as pessoas, elas não servem a Deus por causa de Deus, elas servem a Deus por causa daquilo que Deus lhes dá, por causa daquilo que Deus lhes concede. É porque Deus lhe poupava, ou no caso específico de Jó, porque Deus estava poupando Jó, que Jó adorava a Deus, que Jó era tão preocupado com a sua vida espiritual e com a vida espiritual da sua família. E também, não deixa de ser uma acusação a Deus, porque o que Satanás está ensinando também é que Deus compra a nossa lealdade, a nossa fidelidade, a nossa adoração, e Ele faz isso por meio dessas coisas, de bens, de benesses,
ausência de lutas, tribulações, dificuldades. Satanás vai dizer: também tu puseste uma cerca em volta dele, o que é que tu queres? Tu levantaste uma cerca em volta do homem, tu acumulaste de bênçãos, de bens, o homem é rico, é próspero, tem tudo que quer, tudo que precisa, tudo que deseja. E para completar, tu cercaste, puseste uma cerca em volta dele. Então nada de ruim chega nele, nada de ruim toca nele, na família dele. Por isso que ele te serve. Tu compraste a lealdade dele, tu compraste a adoração dele. Faz o seguinte, toca no que ele tem, tira os seus bens, tira aquilo que ele valoriza, aquilo que é importante, aquilo que qualquer homem considera importante, tira, e verás se ele não blasfemará de ti na tua cara, na tua face. É um desafio. Satanás estava colocando em xeque a integridade de Jó, o caráter de Jó e a integridade do próprio Deus. E é evidente que Deus não podia deixar isso passar. Claro que não. E Deus então diz: pronto, muito bem, ele está em tuas mãos, e tudo que ele tem também, só não toque nele, só não tira a vida dele, mas em tudo que ele tem possui, vá lá e toque. E é exatamente isso que acontece. Um belo dia, que começou como outro dia qualquer, e poderia ter terminado como outro dia qualquer, de repente as coisas começam a acontecer. Tem os sabeus, vem os caldeus, tomam seus animais, levam suas crias. De uma hora para outra, ele perde todos os seus bens. Um mensageiro após o outro vai trazendo informação. E por fim, chega um mensageiro dizendo que teus filhos estavam reunidos na casa do irmão mais velho, uma celebração talvez, comemorando alguma coisa, não sabemos o que, e de repente um vento forte deu na casa, muito forte, como nunca houve, nunca aconteceu, e a casa desabou sobre todos os 10 e matou todos os 10. E só eu escapei para te trazer esta notícia. E aí, é como se Satanás estivesse olhando e dissesse: é agora. Agora eu desmascaro ele. Agora eu vou provar que toda essa fidelidade, essa lealdade, tudo isso é só fachada. Ele serve a Deus, ele adora a Deus apenas e tão somente por causa daquilo que Deus lhe deu. Mas o texto sagrado mostra que é exatamente o contrário. Depois que o último servo chega e traz a notícia, o versículo 20 diz assim: então Jó se levantou, ele estava sentado, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o texto diz: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Como impossível isso? Como é possível adorar a Deus nessas circunstâncias? Como é possível adorar a Deus na adversidade? Como é possível manter esse espírito de adoração, de devoção, de serviço ao Senhor, sem rebelar-se, sem murmurar, sem pôr Deus contra a parede, sem negar a fé no Senhor? Como isso é possível? E eu queria pensar algumas coisas com você nesta noite, em nome de Jesus. Primeiro, nós adoramos a Deus no meio do sofrimento. Nós adoramos a Deus no meio da adversidade, quando servimos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele nos dá.
Nós adoramos a Deus no meio do sofrimento e não deixamos de orar a Deus, de adorar a Deus quando o sofrimento aparece, surge. Quando servimos a Deus, não pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. Satanás julgou muito mal o coração de Jó. Satanás foi muito infeliz. Na cabeça dele era impossível que alguém pudesse servir a Deus dessa forma. Era impossível que alguém pudesse servir a Deus dessa maneira. A tese do diabo era essa. Ele te serve, ele é assim preocupado, ele faz da vida espiritual e da adoração a ti uma prioridade, porque tu lhe deste coisas, porque tu lhe deste bens, porque tu lhe deste riquezas, porque tu lhe deste prosperidade, porque tu lhe deste uma família linda, porque tu lhe deste saúde. Agora tira essas coisas, para tu ver se ele não vai blasfemar de ti na tua face, no teu rosto, na tua cara. Mas é exatamente o contrário. Porque a motivação de Jó para ser o que era, a motivação de Jó para fazer o que fazia, a motivação de Jó para viver da forma como vivia era Deus. Quando a sua motivação para viver a vida cristã é Deus, quando a sua motivação para servir a Deus é o próprio Deus e não o que Deus lhe dá, não importa, ainda que você perca tudo, ainda que lhe sejam tiradas todas as coisas, mesmo assim você continua sendo fiel a Deus, você continua adorando a Deus, você continua servindo a Deus, porque a questão não é o que Deus dá, não é o que Deus concede, mas Deus mesmo. Isso me faz lembrar de Santo Agostinho. Santo Agostinho escreveu textos maravilhosos e frases belíssimas são atribuídas a ele. E uma delas diz o seguinte: ó Deus, antes de dar-me os teus bens, dá-me a ti mesmo, porque tu és o meu maior tesouro. O maior tesouro de um homem de Deus, o maior tesouro de uma mulher de Deus, o maior tesouro de um servo de Deus, não é aquilo que Deus dá, não é aquilo que Deus concede, mas o próprio Deus, porque Deus é o maior presente que Ele mesmo nos deu. E quando nós servimos a Deus motivados por aquilo que Deus é para nós, motivados por aquilo que Deus representa para nós, motivados por aquilo que Deus significa para nós, se de uma hora para outra nós viemos a perder todas as coisas, inclusive a própria vida, nós não vamos deixar de adorar, nós não vamos deixar de glorificar, porque o verdadeiro adorador adora a Deus não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é, porque a sua satisfação está em Deus. A sua satisfação está em Deus. Ele adora a Deus pelo que Deus é. E essa é a grande diferença do verdadeiro para o falso adorador. O falso adorador, ele adora com base naquilo que ele recebe, com base naquilo que Deus lhe concede. E ele põe de tal forma o seu coração nessas coisas que quando ele as perde, ele se desespera. Ele entra em pânico, ele não sabe mais o que fazer, ele fica desnorteado. Mas aqui nós temos um homem que de uma hora para outra perdeu todos os bens, de uma hora para outra perdeu tudo que tinha, de uma hora para outra ficou com a mão na frente e outra atrás, de uma hora para outra perdeu os seus bens e a sua família. E no entanto a reação dele é uma reação que faz com que aqueles que estão à sua volta fiquem impressionados, impactados, a começar pelo próprio diabo, que espera que nesse momento Jolé eleve o seu dedo aos céus e faça críticas severas a Deus e diga: Deus, como é que pode? Eu tenho sido fiel ao Senhor até hoje, eu tenho feito a sua vontade, eu tenho andado nos seus caminhos, eu tenho guardado as suas leis, eu tenho ensinado a tua verdade aos meus filhos, e essa é a recompensa que tu me dás por anos e anos de dedicação e serviço a ti? Absolutamente. Ele adora. O texto sagrado diz que ele adora ao Senhor. Ele adora a Deus e diz: nu saí do ventre da minha mãe, Deus o deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quem precisa que Deus lhe dê ou lhe conceda alguma coisa para adorar a Deus e não adora somente por Ele,
sinceramente, ainda não sabe o que é verdadeira adoração. E não se pode dizer de tal pessoa que ela seja um verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador, ele adora independentemente das circunstâncias. Independentemente das circunstâncias. As coisas não precisam estar sempre caminhando bem. As coisas não precisam estar sempre funcionando às mil maravilhas. As coisas não precisam estar sempre dando certo. Sabe, a sua alma está ligada de tal forma e de tal maneira a Deus, que nada, absolutamente nada, o impede de adorar e de louvar ao Senhor. Esses dias eu compartilhava com a igreja as impressões que eu tive a respeito do que está acontecendo com os nossos irmãos no Iraque. Aquele grupo islâmico está matando às centenas, aos milhares de cristãos, degolando homens, mulheres e crianças. E muitos deles estão tendo que fugir, deixando para trás tudo, fugindo só com a roupa do corpo para não morrer. Se refugiando na Síria, se refugiando numa região mais segura do Iraque, se refugiando na fronteira da Turquia, recebendo auxílio, apoio e ajuda das organizações e dos organismos internacionais. Mas a cena que me chamou a atenção foi uma foto publicada na internet desses irmãos vivendo em tendas, tendo deixado para trás casas, propriedades, bens, tudo, vivendo em tendas armadas no deserto. Mas o que me chamou a atenção foi que nas tendas, né, estava escrito em árabe e em inglês: Jesus é a luz do mundo. Digo, meu Deus, como é que essa pessoa consegue pensar ainda em evangelizar nessas circunstâncias? Como é que essa pessoa ainda consegue pensar em pregar nessas circunstâncias? Como é que essa pessoa consegue pensar em falar de Jesus para outros nessas circunstâncias? Essas pessoas perderam tudo. Muitos deles não têm mais nada além da roupa do corpo. Estão dependendo de nações e organismos internacionais para ter o que comer, o que beber e o que calçar. E estão ainda assim preocupados em que aqueles que estão longe vejam e saibam que Jesus é a luz do mundo. Você consegue captar? Você consegue entender? Eles poderiam estar ali se lamuriando, se queixando de que é esse o tipo de recompensa que Deus me dá pelo fato de eu servir. Não! Eles estão em tendas, vivendo com dificuldades, mas há uma preocupação no coração deles, de que homens e mulheres ao redor do mundo saibam, conheçam e descubram que Jesus é a luz do mundo. Isso é ser verdadeiro adorador. Isso é adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele dá. Isso é extraordinário. O espírito de Jó não morreu, graças a Deus. Existem homens e mulheres que ainda adoram a Deus nesses termos, que ainda adoram a Deus com essa disposição de alma e de coração, porque o nosso Deus não mudou. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele tem gente fiel que vai servir e adorá-lo até as últimas circunstâncias. Graças a Deus por isso. Mas em segundo lugar, como adorar a Deus no meio da adversidade? Adoramos a Deus na adversidade quando cultivamos corretos pontos de vista acerca dos bens que Deus nos dá. Ou seja, quando entendemos que tudo vem de Deus e volta para Ele. Essa é a perspectiva de Jó. Sabe, irmãos, como é fácil para alguns de nós sermos seduzidos pelas coisas da nossa vida e adorarmos a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém, como diz Paulo. Sermos seduzidos pela casa, pelo carro, pelo salário, pelo emprego e aquela coisa toda, né? Ao ponto até de esfriarmos na fé e deixarmos de adorar a Deus com aquele mesmo entusiasmo, aquela mesma disposição, aquela mesma vontade que tínhamos no início. Deixando de vir às reuniões porque estamos cansados demais, porque afinal de contas estamos ocupados demais conosco mesmos, né? Em construir nosso próprio império pessoal.
vimos um homem que, apesar da riqueza, que apesar dos bens, que apesar de ser o homem mais próspero do Oriente, um homem ocupadíssimo, com um monte de gente a seu serviço, no entanto arrumava tempo para orar pelos filhos, arrumava tempo para instruir os filhos na palavra de Deus, acordava de madrugada para fazer intercessão pelos filhos. Que homem extraordinário! Ele poderia alegar: não, eu estou cansado demais, estou ocupado demais, eu tenho muitos afazeres, eu tenho muito o que fazer. Não! Os bens de Jó não conseguiam captar seu coração, porque seu coração era só de Deus, seu coração era só do Senhor, seu coração pertencia somente a Deus. E Satanás não sabia disso, não entendia isso, não queria entender. Louvado seja Deus pelo livro de Jó, porque o livro de Jó está repleto de ensinos. Eu não preciso vender o meu coração a Mamon. Eu posso muito bem usufruir dos bens que Deus me deu, sem que o meu coração se torne refém ou presa dos meus bens. Porque se tem alguém de que meu coração tem que se tornar presa e refém, é do Senhor, é do seu amor, é da sua graça, é da sua misericórdia, é do seu poder. E é isso que nós vamos em Jó, uma perspectiva correta, um mordomo. Eu ainda estou para ver alguém com a consciência de mordomia como este. Extraordinário. Deus o deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Os meus animais eram de Deus, as minhas reses eram de Deus, os meus jumentos eram de Deus, as minhas ovelhas eram de Deus, os meus bois eram de Deus, as minhas propriedades eram de Deus, os meus filhos eram de Deus. Porque uma coisa é perder animais, uma coisa é perder propriedades, outra coisa é perder os filhos. E os 10 de uma vez só. Mas olha a consciência, eles eram do Senhor. O tempo todo já sabia disso. Ou você pensa que ele tomou consciência disso só agora, nesse momento em que ele está vivendo essa situação? Não, ele sabia. Ele tinha consciência. Deus me deu, que bênção. Eu pude criá-los, eu pude educá-los, eu pude desfrutar de cada momento na companhia deles, eu pude amar cada um deles, eu pude cuidar deles, eu pude tomar cada um nos braços, eu os amei até o último momento. Mas eu preciso confessar, eles eram do Senhor, por isso o Senhor os levou. Sua família não é sua, sua família é de Deus. Sua esposa não é sua, de Deus. Seu esposo não é seu, é de Deus. Seus filhos não são seus, eles são do Senhor. Que consciência. É difícil, viu? Eu digo que eu sou pai de 3 e eu não gostaria de perder nenhum. Eu os amo muito, mas eu preciso me lembrar o tempo inteiro e não esquecer nenhum momento. Eles não são meus, eles são do Senhor. Como costuma dizer o reverendo Jonas Ferreira Catão, e graças a Deus ainda vive, não é? Eles são nossos para criar, não é assim? Mas do Senhor, para fazer com a vida deles e da vida deles o que o Senhor quiser. Eles sabem o que é isso. Irmãos, adoramos ao Senhor quando temos essa perspectiva, quando entendemos que a casa que temos não é nossa, é de Deus, quando entendemos que o carro que temos não é nosso, é de Deus, quando entendemos que o emprego que temos não é nosso, é do Senhor, quando entendemos que a família que temos não é nossa, é do Senhor. Algum tempo atrás eu vivi uma experiência difícil na igreja. Eu tive que fazer o sepultamento do filho de um casal muito amado e querido do Senhor, o nosso presbítero João Monteiro e Cláudia Carnelene. O sonho deles era ter uma criança. Ela vinha fazendo tratamento, era um sonho deles ter um filho. E eles tiveram por 2 horas. Por 2 horas. Não foram 2 anos, nem mesmo 2 semanas, nem mesmo 2 dias, foram 2 horas apenas. A criança nasceu e 2 horas depois o Senhor a tomou, a levou.
Meus irmãos, como foi difícil estar ali, para mim particularmente, como pastor deles. Estar ali e poder fazer aquela cerimônia. Mas sabe o que me deu força e ânimo para fazer a cerimônia? A firmeza dos pais, a confiança deles, a segurança, o sentimento, o testemunho, a fala do pai e da mãe, deixando bem claro e dizendo com todas as letras: o Senhor nos deu a graça de poder tê-la em nossos braços por 2 horas, e agora ela está com o Senhor. Não blasfemaram, não murmuraram, entregaram a coisa ao Senhor, e graças a Deus, cerca de 1 ano ou 2 depois, eu não lembro exatamente o tempo, Deus concedeu a eles um filho, e a criança hoje já está grande, crescendo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, precisamos ter uma perspectiva correta dessas coisas. Nós não somos donos de nada. Tudo que nós temos pertence a Deus. Quando você entende isso, não estou dizendo que fica fácil, mas fica mais fácil adorar. Quando você entende que tudo que você tem, inclusive a sua família, pertence a Deus. A sugestão do diabo e a insinuação de Satanás é que Jó amava os seus bens mais do que a Deus. Mentira, ficou provado que não. Que Jó amava a sua família mais do que a Deus. Mentira, ficou provado que não. E que Jó amava a si mesmo mais do que a Deus. E vai ficar provado na sequência que isso também era mentira. Jó amava a Deus mais do que os bens, mais do que a família e mais do que a si mesmo. Terceiro lugar, adoramos a Deus no meio do sofrimento quando acreditamos, e aqui entra o elemento da fé importantíssimo, quando acreditamos piamente que os caminhos de Deus são perfeitos. Não tenho todas as respostas, e nem sempre nós vamos ter as respostas. Nem sempre Deus vai nos dar as razões. Guarde isso no seu coração. Nem sempre Deus vai dizer por quê. Sabe qual é a questão com Jó? É que Jó não conhecia o livro de Jó. Jó não conhecia o livro de Jó. Jó não leu o livro de Jó. Quem lê somos eu e você. Nós sabemos, ele não sabia. No entanto, ele confiou piamente que os caminhos de Deus são perfeitos, que Deus sabe o que faz. Isso fica claro no verso 22, quando o autor do livro diz: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E também no capítulo 2 e o versículo de número 10, quando a sua esposa sugere que ele amaldiçoe a Deus e morra, e ponha um fim naquilo que seriam meses e meses de sofrimento intenso e profundo. A sua esposa diz no verso 9: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Põe um fim nisso aí. Põe um fim nesse sofrimento, nessa dor, nessa angústia. Mas olha a resposta de Jó. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isto Jó não pecou com seus lábios. A teologia de Jó era corretíssima. Corretíssima. Jó pensava como de fato devem pensar os santos do Senhor. Das mãos de Deus vem o bem, mas também vem o sofrimento, vem a luta, vem as tribulações. O Deus que designou a nossa salvação também designou o nosso quinhão de sofrimento e dor. Ou você pensa que essas coisas são acidentais, elas acontecem por acontecer? Não funciona assim não. A perspectiva de Jó está correta, é bíblica. É o que
Jeremias vai dizer em suas lamentações: não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o mal como o bem? Evidentemente que nós não estamos nos referindo ao mal moral, ao pecado, não, nós estamos nos referindo ao sofrimento, às adversidades. Elas vêm das mãos de Deus. Deus tem seus propósitos, Ele sabe por quê. E só nos cumpre a nós acreditar que Deus sabe por quê. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe por que está permitindo. A você e a mim cumpre-nos apenas crer e confiar que Deus nos ama. E Ele sabe o que está fazendo. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar, diz o Salmo 419, são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça do bondoso Deus, tudo o que se passa nos conduz aos céus. Quem foi que pôs o espinho na carne de Paulo? Foi o diabo? Não. Foi Deus. Paulo diz isso com todas as vezes. Paulo não tem nenhuma dificuldade. Eu entendo a dificuldade. É só aí você para o Antigo Testamento, você vê como a teologia bíblica ela é correta na sua visão de Deus e de sua soberania. Paulo vai ao céu, tem aquelas visões extraordinárias, gloriosas, e ele diz: e para que não me exaltasse em função das revelações que recebi, para que não ficasse inchado, orgulhoso, soberbo, presunçoso, foi-me posto, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. E o sujeitação ali é Deus, né? Paulo diz: por 3 vezes eu orei ao Senhor e disse: Senhor, tira isso de mim. Isso dói, isso machuca, isso fere muito. O Senhor não faz ideia. Deus diz: eu sei. Não está aí por acaso, meu filho. Eu pus, é para o seu bem. Está doendo, mas é para o seu bem. A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa, se revela é na tua fraqueza. Está doendo, mas é necessário. É preciso para nos colocar no nosso lugar, que de outra forma talvez nós não acharíamos nem encontraríamos. Deus nos põe onde Ele quer exatamente que nós estejamos, através das adversidades. Você precisa crer piamente que Deus sabe o que está fazendo. Salmo 145, 17, que eu quero que você leia. Em Salmo 145, 17, nós vamos encontrar o salmista dizendo o seguinte. Salmo 145 e o versículo 17. Ele vai dizer assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, santo em todas as suas obras. Deus não faz nada errado nem injusto. Por isso que Jó não atribui a Deus culpa nem falta alguma. Ele pode até não estar entendendo, ele não está entendendo nada mesmo. Ele não está entendendo o que foi que eu fiz de errado, né? Porque a teologia dos amigos de Jó, assim como a teologia de muita gente hoje, é aquela teologia de causa e efeito. Está sofrendo é porque pecou. Está sofrendo é porque pecou. Mas Jó diz: meu Deus, onde? O que foi que eu fiz de errado? Não havia feito nada. Porque não precisa pecar para sofrer. Para sofrer basta ser crente. Para sofrer basta ser Jesus. Para sofrer basta andar com Deus. Basta ser do Senhor. Somente. Porque todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá. Eu estava almoçando ontem, quando eu vi a chamada do jornal Hoje, aquele jornal do meio-dia, a respeito de um ataque feito a um ônibus na fronteira entre o Chad e a Somália. O Chad está lutando na Somália com o exército local na tentativa de eliminar um grupo radical islâmico chamado Al-Shabaab. E o que é que acontece? Um ônibus cheio de pessoas foi parado pelo Al-Shabaab lá na fronteira entre a Somália e o Chad, e foi ordenado
que todos os cristãos do ônibus descessem. Isso ontem. Todos eles desceram. E os muçulmanos ficassem no ônibus. E todos os cristãos que desceram foram fuzilados. Sumariamente. Não roubaram, não mataram, não adulteraram, não prostituíram, não pegaram nada de ninguém. Foram fuzilados e assassinados simplesmente pelo fato de serem cristãos. Só. Quem foi que disse que é preciso pecar para sofrer? Para passar por lutas e tribulações? Basta ser o Senhor. Basta ser Jesus. Mas isso, longe de se constituir alguma coisa a lamentar, é alguma coisa pelo que louvar. Porque Jesus disse: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Precisamos acreditar. Deus sabe o que está fazendo. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, ó Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Deus sabe o que faz. Você não precisa entender tudo, não. Você só precisa acreditar. Você só precisa crer. Você tem motivos suficientes para crer no amor que Deus tem por você, para crer que Deus sabe o que Ele está fazendo. Você não precisa ensiná-lo, você não precisa instruí-lo. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a Ele para que Ele seja recompensado? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Deus sabe o que faz. 4. Adoramos a Deus na adversidade, no meio da adversidade, quando tapamos os ouvidos à voz dos que não conhecem a Deus e não são capazes de, naquele momento, confiarem plenamente no Senhor, mesmo não entendendo o que Deus está fazendo. Estou me referindo aqui à esposa de Jó. Devia estar muito magoada, devia estar muito ferida. Muito. Só Deus sabe como é que estava o coração daquela mulher. Ver, entre outras coisas, os filhos, os 10 filhos que ela trouxe ao mundo, né, morrerem todos de uma vez. Imagine a dor do coração daquela mulher ao sepultar num único dia 10 filhos de uma vez. Foi muito para ela. Muito para ela. Difícil demais. E ela não consegue entender porque que aquele bendito está ali, prostrado, na cinza, no pó, ali, adorando, as lágrimas correndo dos olhos, e ele adorando e louvando. Ela não consegue entender. Isso é demais para mim. Silêncio absoluto, ela não consegue entender. E ela então chega para ele e diz: olha, faz uma coisa, põe fim em tudo isso, morre de uma vez, amaldiçoa a Deus. É uma sugestão do diabo, não tenho a menor dúvida disso, para que ele se rebelasse contra Deus e negasse a sua fé. Ela não estava conseguindo perceber naquele momento exatamente o que Deus estava fazendo e o que Deus estava querendo. E ele tapou os seus ouvidos agora. E ele virou para ela e disse: assim como fala qualquer doido, falas tudo. É como se ele disse: minha filha, eu lhe amo muito, lhe quero muito bem. Você é a mãe dos meus filhos, eu entendo sua dor, mas você não sabe o que você está vivendo. Você não sabe o que você está falando. Você não sabe. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal também? Que tipo de adorador eu sou? Que tipo de servo eu sou? Que só serve a Deus quando tudo está correndo bem, mas que no momento que vai fazer um check-up descobre que está com câncer e que só tem talvez 6 meses de vida. Que tipo de adorador sou eu? Que tipo? Do tipo que adora só quando tudo está às mil maravilhas? Não.
Absolutamente. Eu preciso ser, e você também, do tipo de adorador que com saúde ou sem saúde adora a Deus, que com dinheiro ou sem dinheiro adora a Deus, que com dor ou sem dor adora a Deus, que com sofrimento ou sem sofrimento adora a Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui, isso não é para qualquer um. Isso é só para quem nasceu de novo. Como eu disse pela manhã, isso é só para quem tem um Espírito, isso é só para quem é de Jesus. E anda com Ele o suficiente, o bastante, para saber que Ele é a força da minha vida. Mas em quinto lugar, como adorar a Deus no meio do sofrimento, na adversidade? Em quinto lugar, adoramos a Deus no meio da adversidade, quando reconhecemos a soberania de Deus e nos submetemos a ela. Quando reconhecemos a soberania de Deus e nos submetemos a ela. Charles Spurgeon disse, certa vez, um de seus irmãos, que os homens até admitirão, com alguma relutância, com uma dificuldade, os homens, né? Pecadores, admitirão a ideia de um Deus justo, até admitirão, porque há tanta coisa errada na nossa volta, que até o injusto admite a ideia de um Deus justo, mas eles nunca admitirão a ideia de um Deus soberano, de um Deus soberano, de um Deus que dispõe de tudo ao seu redor da forma como lhe apraz, que exerce um governo absoluto e santo sobre todas as suas criaturas, sobre toda a sua criação, inclusive aquela que se mantém rebelde contra ele. Isso levou Lutero, certa feita, a dizer que o diabo é o diabo de Deus. Deus é tão soberano que até o diabo serve a Deus quando Deus precisa dele. É igual aquele jumentinho, lembra? Que Jesus disse, olha de lá, o Senhor precisa dele. É mais ou menos o caso. Deus é tão soberano que até usar o diabo para cumprir os seus propósitos, Ele usa. Esse é o seu Deus. Não existe dualismo aqui, duas forças opostas, brigando entre si, de um lado o diabo, do outro Deus, e como se a gente estivesse num ringue, ou numa luta de MMA, e vamos lá torcendo, e ora Deus está em cima, e ora Deus está embaixo, ora Deus está ganhando, ora Deus está perdendo. Não tem nada disso não. Não existe nada disso não. Que Deus está disputando nada com o diabo? Quem é o diabo? Para disputar alguma coisa com o Senhor? Absolutamente. Não existe esse dualismo não. Só o Senhor é Deus. Só Ele é soberano. O diabo não toca, não fere, não agride, não machuca e não mata, se Deus não quiser. Isso ficou muito claro, e a vida de João é um exemplo. Vai lá, toca nos bens, toca na família, toca na saúde, mas nele você não toca, matá-lo você não mata. Deus é soberano. Jó reconhece a soberania de Deus, Jó confessa a soberania de Deus, Jó se submete à soberania de Deus. Irmãos, se tem uma doutrina, uma verdade que precisa ser resgatada e sempre lembrada na igreja, é a doutrina, a verdade de que Deus é soberano. É aquele que fere, é aquele que sara, é aquele que enriquece, é aquele que empobrece, é aquele que faz descer a sepultura, mas é também aquele que faz subir dela. Essa doutrina não está fora de moda. Eu duvido você ligar sua televisão e você ouvir alguma coisa sobre isso. Seu rádio, sintonizar em alguma estação, você não ouve. Se você quiser ouvir sobre isso, você tem que vir para uma igreja séria, né? Como essa, como outras, que você não vai ouvir, você não escuta. Consequentemente, sabe quem perde com isso? Os crentes. Quem perde com isso é a igreja, quem perde com isso é o povo de Deus, que fica refém dessas coisas, desses ensinos estranhos, esquisitos, dessas coisas. Absolutamente. Jesus disse, um pássaro não cai do céu sem a permissão do vosso Pai que está lá. Aleluia.
Por mais bonito que seja o caçador, por melhor que ele seja, não cai se o Pai do céu não quiser. Glória a Deus. Deus é soberano. Isso é precioso. Quando você entende que não somente as bênçãos, mas as lutas que você enfrenta, que você passa, elas são enviadas, permitidas e designadas por Deus, você tem outra perspectiva. Você confia, porque você sabe que Deus está com a mão no termostato, não é? Você não vai torrar não, meu irmão. Você não vai morrer queimado não, porque Papai do céu está com a mão no controle. Ele está gerenciando a tua dor, Ele está gerenciando o seu sofrimento, Ele está governando. Não se preocupe, Deus está no controle. Quando chegar o momento, quando chegar a hora, Ele vai lhe dar vitória, Ele vai lhe dar livramento, e você vai glorificar a Deus. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Deus está com você. Deixa, como Lutero dizia, deixa Deus ser Deus. Entregue-se nas mãos do soberano. Deus sabe o que está fazendo. Só não deixe de adorar. Adore. Eu quero concluir esta palavra com algumas aplicações rápidas para a nossa reflexão. Primeiro, espere provações nesta vida. Não pense que você vai passar pela vida sem passar por provações. Se alguém lhe disse isso, lhe enganou. Se alguém lhe disse isso, lhe enganou. Espere provações na vida. Você vai passar por provações. Se você é do Senhor, pertence a Deus, você vai passar por provações. Poucas ou muitas, intensas ou não, longas ou curtas, não interessa, não importa. Você vai passar. Espere provações na sua vida. Prepare-se para elas. Prepare-se para elas. Como? Conhecendo o máximo o seu Deus. Porque esse é o segredo para enfrentar a provação de cara. É saber quem está assentado no trono, controlando tudo, governando tudo. Segunda coisa, ao invés de murmurar, como eu dizia, adore. Não murmure não. Ah, pastor, porque eu não estou entendendo. Não precisa. Não precisa. Deus nem sempre dá explicações dos seus caminhos, das coisas que Ele faz. Só creia. O meu justo viverá pela sua fé. E você sabe quem é o seu Deus. Você sabe que Ele seria incapaz de fazer você sofrer só por sofrer. Quem você pensa que Deus é? Um demônio? Não é não. Não. Ele é incapaz de fazer seus filhos sofrerem só por sofrer. Ele não dá espinhos na carne só para ver a gente fazendo ai, não. Ele tem propósitos santos, como Ele revelou a Paulo, como Ele disse a Paulo. Ele tem propósitos santos. Terceiro, conheça o mais possível o seu Deus. Faça do conhecimento de Deus a sua prioridade. Tem tanta gente que se gaba de tantos títulos, né? De tanta coisa, conhece sobre tudo, sabe tudo a respeito de todo mundo, mas não sabe nada a respeito do Senhor. Conheça o mais possível a Deus. Dedique-se a conhecê-lo. Ande com Ele. Comungue com Ele. Jante com Ele. Almoce com Ele. Tome café com Ele. Durma com Ele. Acorde com Ele. Vá para o trabalho com Ele. Volte para casa com Ele. Ande com Ele. Conheça-o. E você verá a grande diferença que isso vai fazer na sua vida. E em quarto lugar, confie sempre sem vacilar. Confie sempre sem vacilar. Há uma expressão de Jó que aparece no capítulo 15, no capítulo 13 do seu livro, versículo 15, onde ele diz assim: ainda que ele me mate, eu contudo nele
esperar. Não havia coisa sã no corpo de Jó. Não havia coisa sã. Ele estava só pele e ossos. Ele fedia, ele cheirava mal. Ele declara que a sua mulher não queria nem chegar perto dele. Ele pegou um caco de telha e ele limpava o pus, ele removia o pus das feridas com aquela telha. Mas a sua fé, a sua confiança de que o Senhor vai mudar aquele quadro é tão grande. A certeza de que Deus está no controle, de que o meu Redentor vive, como ele mesmo declara, é tão grande que ele diz: ainda que o Senhor me mate, ainda que o Senhor me esmague, mesmo assim eu vou continuar acreditando nele, esperando nele e o amando cada vez mais e mais. Quem foi que disse que aquele que sofre não pode amar a Deus? Eu conheço gente que morreu de câncer, só o couro e o osso, como a gente diz no interior, mas até o último momento amou o seu Senhor com uma devoção e uma paixão maravilhosas e extraordinárias. É possível adorar a Deus na tempestade? É. Jó e os nossos irmãos perseguidos e assassinados pelo El são a prova viva disso. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos estar de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos porque tu és digno. Digno é o Cordeiro que foi morto, de que em meio ao sofrimento e à dor nós continuemos sendo fiéis a Ele. Digno é o Cordeiro que foi morto, de que em meio ao sofrimento e à dor nós continuemos amando a Ele. Digno é o Cordeiro que foi morto, de que em meio ao sofrimento e à dor nós continuemos confiando e adorando a Ele. Senhor, que daremos ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito? O que podemos dizer, Senhor? Tu és justo, Tu és santo. O que é o nosso sofrimento e a nossa dor comparados à graça que recebemos das Tuas mãos? A tudo aquilo que Tu nos deste da graça de saber a Teu respeito, de conhecer a Teu respeito. O que é o sofrimento e a dor comparado com a bênção maior de Te termos como nosso Deus e como nosso Senhor. Pai, ensina-nos a adorar na adversidade. Ensina-nos a louvar-te na adversidade. E não apenas quando as coisas vão bem. Ensina-nos a adorar-te quando recebemos de Ti o bem, como disse Jó, mas quando recebemos de Ti o mal também. Ensina-nos a adorar em toda e qualquer circunstância. Porque o verdadeiro adorador, ele não escolhe circunstâncias para adorar. Ele adora quando tudo vai bem, ele adora também quando tudo vai mal. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, dá-nos essa consciência, dá-nos esse entendimento, dá-nos esse conhecimento, que não vem, Senhor, por acaso, mas é fruto de um viver e de um andar na presença do Senhor. Como diz o salmista, em Ti confiarão os que conhecem o Teu caráter. Em Ti confiarão em toda e qualquer circunstância e Te amarão até o fim aqueles que sabem quem Tu és. Dá-nos a graça de sermos crentes assim, Senhor. É o que nós pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.